Meus amigos, muito boa noite para vocês. Antes de qualquer coisa, sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Eu me chamo Gabriel, todo dia é futebol por aqui. Antes da gente entrar no assunto do derby, eu vou pedir para vocês que são novos aqui, se inscrevam no meu canal, deem like no vídeo, compartilhem para seus amigos, para suas amigas, porque a sua ajuda é muito bem-vinda aqui no meu projeto para falar de futebol todo dia no YouTube. Mas vamos direto ao ponto, porque o grande jogo do dia foi o derby entre Corinthians e Palmeiras. Jogo na Neoquímica Arena, torcida única, Corinthians muito empolgado com os resultados recentes, o título da Copa do Brasil em dezembro, aí começa o janeiro, no começo de fevereiro, né? Na verdade foi bem na transição para fevereiro, o título da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, Timão aí contratando jogadores, voltando a jogar bem, confiança no talo. Só que, meus amigos, clássico tem dessas. O Palmeiras não é o time talvez mais regular do futebol brasileiro na década à toa. O Abel Ferreira sabe muito o que faz, conhece bem os jogadores que tem. Dentre todos os problemas que o Palmeiras acaba tendo, né, a figura do Abel é uma figura muito marcada no futebol brasileiro como técnico reclamão, técnico impaciente, muitas das vezes rouba o protagonismo, mas o cara entende muito de futebol, não à toa ganhou o que ganhou. Palmeiras consegue vencer o Corinthians com muita maturidade dentro de campo, com muita sabedoria. Não é um jogo fácil, repito, jogo de torcida única, na casa do rival. Jogar contra o Corinthians na Neoquímica é sempre complicado. E o Palmeiras veio e venceu. E o mais importante de tudo, não sofreu gols. O Palmeiras ainda teve um pênalti contra, um pênalti para o Corinthians, em que o Depay acaba escorregando, bate o pênalti para fora. E ali o Palmeiras começa a crescer no jogo de novo, começa a dar uns ataques de maior susto no Corinthians. E numa jogadaça, né, o Maurício pega a bola com grande liberdade na intermediária, finaliza para o gol e, ao meu ver, o Hugo Souza faz uma falha capital ali. Ele queima a roupa, ele espalma a bola no pé do Flaco Lopes e aí o artilheiro palmeirense sozinho consegue empurrar para o fundo das redes. Gol do Palmeiras, teve até polêmica na comemoração, né? Flaco Lopes dá uma voadora na bandeirinha do Corinthians, os jogadores do Corinthians vão ali para cima dele. Fiz até um vídeo falando a respeito disso, que ao meu ver é tudo normal, tudo dentro da normalidade do que se espera num derby. O Flaco Lopes provocou o Corinthians defendeu sua honra. Meu irmão, não teve quebra-quebra, não teve agressões, está tudo dentro da normalidade. Provocou ação-reação, empurra, faz parte de quase todos os clássicos no mundo. Então, sem frescurada. O Palmeiras conseguiu ter um saldo muito positivo, porque, ao que tudo indicava, né, seria uma noite ruim para o Palmeiras. O Abel Ferreira arrisca, tirando o Vitor Roque com 60 minutos de jogo. A câmera da Cazé TV até flagrou o Vitor Roque no banco de reservas com uma cara de poucos amigos, provavelmente muito insatisfeito, mas a mudança acabou surtindo efeito, né? Porque o Flaco Lopes ficou em campo, fez o gol da vitória. E outro momento do jogo em que foi complicado, como eu disse para vocês anteriormente, foi o pênalti que o Corinthians teve. Se o Depay fizesse ali, seria muito complicado o Palmeiras empatar e para virar pior ainda. E o Depay escorrega, acaba tropeçando ali na hora de bater o pênalti. Com méritos do Andrés, que fez a catimba dele ali, né? Há de se destacar, tem quem vai achar muito um jogo sujo. Realmente é, né? Pra falar a verdade, é um jogo sujo aquilo. Mas malandragem do Palmeiras e amadorismo do Corinthians, né? Porque não teve ninguém do Corinthians em cima da marca do pênalti ali para proteger o local em que o Depay bateria. Tá todo mundo olhando pro árbitro, todo mundo conversando. O Andrés sozinho ali ficou cavando, né, um buraquinho em volta da marca do pênalti. Coincidentemente, o Depay escorrega ali para bater. E aí também um outro ponto que poderia ser bem problemático para o Palmeiras na noite seria o gol perdido do Luigi, né? Ele rouba a bola do Mateuzinho, sai cara a cara com o goleiro do Corinthians, com o Hugo Souza, mas o Mateuzinho vem num tiro atrás dele e consegue recuperar a bola. O Luigi estava sendo muito alvo, né, dessas críticas de não estar rendendo no profissional que ele rendia na base, de talvez não ser esse jogador que o Palmeiras espera dele, e aí ele perde uma chance daquelas que, se o Corinthians sair vencedor da noite, certamente esse lance seria muito prejudicial para o Luigi. Mas, para a sorte do garoto, que ainda vai ter um tempo para se desenvolver, vai ter um tempo para trabalhar, fazer bons jogos no Palmeiras, o Palmeiras venceu com esse gol do Flaco Lopes. O Palmeiras classificado para as quartas do Paulistão, que é algo completamente normal nos últimos
20 anos aí, né? Na história toda do Palmeiras, mas até o Palmeiras divulgou na gente que foi a 16ª classificação consecutiva. Então é normal o Palmeiras se classificar, o Palmeiras é fortíssimo candidato a título. E essa noite aí deu um gás a mais, né, que o palmeirense precisava. O Palmeiras tem vindo de alguns anos bem problemáticos, né? 2024 perde para o Botafogo ali, Campeonato Brasileiro, a Libertadores passa longe. 2025 também toma umas pancadas e vê o Flamengo ser campeão, perde a final da Libertadores, perde o Brasileiro. E aí 2026, né, o ânimo do palmeirense precisa voltar lá no teto. E por que não começar vencendo o Corinthians, quebrando o jejum fora de casa, mostrando que o Palmeiras ainda tem muito a acrescentar na temporada. E para acalmar os ânimos também do torcedor, né, que tem perdido a paciência com o Abel Ferreira, tem questionado o futebol do time, tem questionado algumas decisões da presidência, da gestão do Palmeiras a respeito de reforços. E o Palmeiras está investindo, né? Acabaram de contratar o John Arias, tem um ótimo elenco, um meio-campo privilegiado. O Andreas Pereira joga muito. Tem o Marlon Freitas que veio do Botafogo, então vai ser um meio-campo novo do Palmeiras na temporada, junto do Maurício ali. Vai ter o John Arias mais aberto daqui a pouco. Tem o Alan, que é muito bom, um jogador, um ponta. Enfim, o Palmeiras vai dar trabalho esse ano, como sempre dá. É o Palmeiras se ajustando ainda, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo ali. E ao Corinthians, o banho de água fria, né? Se o Corinthians estava muito empolgado e com méritos, né? Saíram da fila do título com a Copa do Brasil, ganharam uma Supercopa de novo. Então, assim, o Corinthians começando a empilhar troféus, que é bom pro Corinthians, ótimo, mas eles viram também que não vai ser sempre bons jogos, né? O Corinthians perde esse derby, tem que abrir os olhos, sim, porque não tá tudo certo. Tem que rever alguns conceitos, especialmente essas falhas, né, que às vezes o Hugo Souza comete, alguns apagões defensivos, aquela bola que o Mateuzinho perdeu que poderia ser o gol do Palmeiras. Enfim, o Corinthians ainda tem muito a se desenvolver também, não está nada perdido, é um ano promissor para os dois. O Corinthians já foi campeão, o Palmeiras muito provavelmente será também de alguma coisa. São dois grandes rivais, o maior derby de São Paulo, jogo de bom nível, jogo muito agradável, muito corrido, muito acirrado, os dois times querendo muito, rivalidade exalando ali dentro de campo, méritos do Palmeiras, tá? Então, ao meu ver, o Palmeiras venceu com méritos, apesar do Corinthians ter tido mais volume de jogo, mais chances. Na reta final, o Palmeiras sobressaiu, mostrou que tinha mais qualidade e dito e feito. Primeiro vacilo que o Corinthians deu foi o susto do Luiz. Segundo vacilo que deu, o gol do Flaco Lopes. Então, Palmeiras venceu 1-0 classificado e ao Corinthians ficam as lições de um derby em que eles perdem em casa para o Palmeiras.